Nas próximas semanas eu vou estar publicando uma série de conteúdos voltados para o autoconhecimento. Reflexões que surgem a partir das práticas contemplativas, como por exemplo a meditação. Eu espero muito que você dê uma chance para esse tipo de conteúdo e assista até o fim. Quando a gente pensa na figura do meditador, geralmente a gente faz uma associação com aquela pessoa que fica em cima de uma montanha, como se fosse um ser iluminado. E é sobre isso que eu queria refletir hoje. Porque se sentar em cima da montanha, na verdade, estar alheio ao caos, As coisas e as rotinas que constantemente afetam a gente, Então isso seria um equívoco. Porque o real desafio de você desenvolver uma paz interna é você descer dessa montanha, É você cultivar esse tipo de paz no seu dia a dia. Quando você está em contato com o mundo, com as demandas e com as outras pessoas e as relações que você cria a partir desse tipo de conexão que você estabelece. Então esse processo de elevação espiritual ele consiste num movimento único e complementar que é de expansão e retração o tempo inteiro. No documentário Hermógenes, professor e poeta do yoga, é trazido um apontamento sobre a gente aceitar os sons do ambiente, sobre como o mundo ele se mantém fluindo independente de nós. Ele oferecia as aulas de yoga dele no centro do Rio de Janeiro. Então era um lugar muito movimentado, com constantemente sons de buzinas, interação das pessoas, trânsito, enfim. Por mais que muitas pessoas possam achar isso estranho, a lição que fica é a gente aprender a reconhecer como o caos alheio a nós, externamente a nós, acontece e ainda assim a gente não reagir a ele, Aceitar como ele é sem diminuir ou aumentar a gravidade dele ou a importância que ele tem no nosso dia a dia. Por isso que uma autoobservação é tão importante, Quando a gente está apenas reagindo às situações e pensamentos, a gente não tem um tempo para assimilar e entender como a gente se torna refém dessas situações no nosso dia a dia. Então uma atenção plena, em relação aos sentimentos, pensamentos e até os modos, como a gente evidencia essas sensações no corpo, eles acabam sendo na prática uma forma da gente exercitar essa não reatividade, que pode ser compreendida no aspecto de equanimidade. A equanimidade realmente permite que você fique livre, de ser pego nesse jogo das emoções. Não só a equanimidade é o cultivo de uma resposta equilibrada a toda experiência que a gente tem, mas ela também envolve a prática de você manter a calma diante de estímulos que são muito provocativos no nosso dia a dia. Então, assim, desenvolvendo essa equanimidade, a gente pode argumentar que ela pode se tornar a base de uma autocompaixão e também uma compaixão pelas outras pessoas. Então, o que a equanimidade vai fazer? Ela vai manifestar uma reação equilibrada às alegrias que a gente vive e também às misérias da experiência mental, Que vai proteger a mente dessa agitação emocional que a gente pode ter durante essas experiências, Então, ela vai meio que servir como uma regulação emocional que pode ser também um veículo para a gente cultivar a compaixão. A atenção plena e a equanimidade, então, elas se apresentam como um complemento, Sendo a atenção plena utilizada para a gente observar as situações do nosso dia a dia, Como a gente vivencia isso, e a equanimidade para manter esse equilíbrio emocional enquanto a gente está vivenciando essas situações emocionais. A compaixão é algo que a gente pode alcançar e também nutrir quando a gente compreende o que é não julgar e aceitar os fenômenos, as situações como momentos que só são transitórios no tempo, Em vez de entender isso como se fosse uma realidade fixa, Como se a gente sempre tivesse vivendo um determinado momento para sempre, sem realmente se desprender daquilo, e em algum determinado instante entender que o que passou, passou. Sem um modelo de julgamento totalmente funcional que vai indicar as barreiras que a gente está enfrentando no nosso dia a dia, a prática da atenção plena ela pode acabar sendo relativamente superficial, porque ela vai ser incapaz de manter totalmente a nossa equanimidade e muito menos compreender essa equanimidade que existe dentro de nós. Porque quando a gente pratica o julgamento e a crítica, a gente acaba fortalecendo um caminho neural da negatividade, E por outro lado, quando a gente pratica essa equanimidade, essa abertura, essa aceitação, a gente fortalece a nossa capacidade de estar com o que quer que surja no nosso caminho, no nosso campo de experiência, seja negativo ou seja positivo. Então a gente precisa compreender melhor como que se dá esse julgamento dentro de nós e como que a gente faz para julgar melhor as situações do nosso dia a dia. Então essas barreiras para a equanimidade, elas se passam pelo julgamento que a gente realiza em diversas camadas do nosso convívio, A gente tem num primeiro momento que seria o julgamento interno, que vai se referir
ao que o indivíduo traz para o mundo, né, como os seus gostos, os seus desgostos, né, a sua neutralidade e o seu pré-julgamento. A gente tem o julgamento social, que ele pode ser externo, né? Ele pode vir da influência da política, né? Da cultura, das normas sociais, das instituições, das pessoas. E ele também pode ser interno, que é o que a gente acredita que as outras pessoas querem, né? O que a sociedade deseja. Onde a gente cria uma autoexpectativa baseada nessa interpretação desse senso de eu e a sociedade, né? Como a gente se compreende na sociedade. E tudo isso leva, né, aos julgamentos serem interativos, né? Eles vão interagir dentro de nós e através das nossas expectativas, né, criadas a partir do nosso consciente, fazendo a gente pensar nas nossas emoções, no estresse, nos rótulos, nos estereótipos que a gente tem, né? Nosso condicionamento físico, enfim, o passado que a gente teve com as pessoas. E tudo isso vai construindo um julgamento reflexivo, né? Que seria o que liga todas as experiências do presente, do passado e o que a gente também vai pensar para o nosso futuro. Que vai acabar consolidando esse senso, né, que constrói o julgamento baseado em inúmeros julgamentos pessoais e impessoais que a gente tem no nosso cotidiano. Mas uma coisa pode acabar acontecendo nesse desenvolvimento dessa mente equânime, que é uma confusão que a gente tem entre a não reação e a não ação, né? Porque a ideia da equanimidade é a gente não ter uma reação automática sobre alguma coisa que é diferente da não ação, né? Já que a não ação, ela se torna uma pessoa, ela vai tornar você uma pessoa passiva. Então, quando a gente está buscando ser equânime, né, a gente está buscando uma ação que vai ser muito mais correta, né, assertiva. A gente vai estar buscando muito mais coisas positivas do que apenas a reação, né? A gente indo um pouco contra essa noção de estímulo e resposta que a gente acaba evidenciando no nosso dia a dia, né? Ela seria uma regulação dessa reação de uma forma geral, conseguindo que a gente se mobilize para agir, né? E ser diferente do que apenas reagir às situações que se apresentam no nosso dia a dia. E é exatamente esse o ponto sobre a equanimidade. Porque assim a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio, né, entre o interno e o externo, né, sobre todo esse movimento de expansão e retração, né, e o momento de ação e observação que a gente tem. E aí a gente vai estar vivendo o caminho do meio, né, a gente vai estar em equilíbrio em relação a isso. E depois de toda essa reflexão você pode se encontrar pensativo, né, sobre como viver toda essa questão que foi levantada no começo, né, sobre conseguir essa paz interna no nosso cotidiano que às vezes apresenta muito ruído, né, no nosso dia a dia, como se a gente realmente estivesse em cima da montanha, né? E tudo vai começar no individual, né, na sua prática de compaixão, né, de empatia, na equanimidade. Então, para concluir, eu queria trazer 3 passos aqui que são muito interessantes para a gente conseguir ter uma visão mais prática, né? Então, o primeiro seria para você se compor, né, para você ser consciente do presente, né, do seu interior, né, para você praticar a meditação ou qualquer coisa que vai te ajudar a ser calma e ser claro sobre você, né? Sobre as situações que acontecem à sua volta. O segundo passo seria a gente adotar uma atitude muito mais compassiva, né? Uma predisposição para a gente ajudar os outros, além de uma empatia racional. A gente realmente compreender a dor do outro. E o terceiro passo acho que seria se mobilizar para a gente agir onde a gente puder, só que agora, né? Porque muitas vezes a gente fica nesse mundo das ideias e a gente acaba não se movendo, né? Então, se existe alguma coisa que você possa agir para você contribuir, vai lá e faz, né? Seja no seu trabalho, seja com as pessoas à sua volta, seja com a sua família, né? Com seus amigos, nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, nas conversas. Tem esse movimento, né, positivo em você junto com a equanimidade, né? Para você não se deixar levar pelas emoções, mas você ser assertivo e proativo nas suas ações, né? Fez sentido isso? Espero que tenha feito sentido para você que ficou aqui até o fim, né? E que você consiga de alguma forma agregar isso no seu dia a dia, né? E quem sabe a gente se veja aí no próximo vídeo, seja no YouTube ou no Instagram.